E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. Dentro do imenso catálogo de histórias de ficção científica, nós temos um tema recorrente que é a propagação do ser humano pelo cosmos. Impulsionado muitas vezes por descobrir e conquistar o desconhecido, o cerne dessas histórias acaba tendo um teor edificante e até mesmo otimista. Já outras acabam utilizando os perigos desse tipo de exploração espacial. Mas aqui no caso das Crônicas Marcianas, o pessimismo não é tratado na questão do perigo físico, exatamente, mas sim do próprio cerne da natureza humana. Então o homem chegando no limiar da exploração, no limiar do conhecimento, e a partir daí se pode fazer uma autorreflexão sobre a própria espécie. O livro foi publicado em 1950 e é uma compilação de 26 contos que narram a epopeia humana em tentar colonizar o planeta Marte. Aqui no caso, os contos eles são dependentes entre si, eles fazem parte do mesmo enredo. A única coisa que separa eles é a questão do tempo, é a questão da cronologia. Então os contos eles narram eventos desde janeiro de 1999 até outubro de 2026. Então mostra uma evolução temporal mais ou menos semelhante ao que Asimov fez na coletânea Eu, Robô. Quando falamos de histórias de ficção científica sobre exploração espacial, basicamente nós podemos dividir essas histórias em dois grupos. Aquelas histórias que são pessimistas e aquelas histórias que são mais otimistas. Pegando aí esse conjunto de histórias otimistas, nós podemos perceber que elas narram o processo evolutivo da sociedade de maneira tecnológica e social, para que essa expansão pelo cosmos se torne possível. Já no caso das histórias com um tom mais pessimista, nós temos uma abordagem que inclui criaturas ou condições extremas que acabam impedindo a progressão do homem pelo cosmos. Mas no caso das Crônicas Marcianas, nós não conseguimos colocar essa obra em qualquer um desses grupos de maneira isolada ou de maneira fácil, pois esse livro não trata do pessimismo comum com relação à hostilidade do ambiente e tampouco do otimismo. Ele não está falando de uma maneira otimista da evolução social, da evolução tecnológica do homem ao explorar Marte. Aqui, na verdade, o Bradbury ele não tem nenhum apego com a ciência real, mas ele utiliza a exploração a Marte para isolar o ser humano de tudo que lhe é familiar, isolar o ser humano do seu próprio lar. Dessa forma, o ser humano em Marte ele só tem a si mesmo como âncora da própria consciência e da racionalidade. A narrativa ela acaba fluindo ao longo dos anos, mostrando que cada vez mais as expedições até o planeta vermelho acabam se tornando mais e mais intensas. Só que por mais que essa missão acabe evoluindo, mostra que o ser humano ainda é um ser muito inseguro com relação a si mesmo. Tanto é que várias vezes você percebe que os humanos ali em Marte, afastados de seu planeta natal, eles sempre tentam emular cada vez mais situações ou lugares que lhes são familiares, mesmo que isso seja meio falacioso. Então, os nomes de cidades e outras situações, eles acabam trazendo tudo do ambiente terreno, eles não conseguem criar algo novo. Então mostra o ser humano como essa criatura frágil, essa criatura apegada, essa criatura que ainda não está pronta para deixar a natureza em qual nasceu. Então, o ser humano ainda não está pronto para dar o próximo passo. Mas por mais que a gente saiba que é necessário um certo nível de coragem em todos os personagens para irem até Marte, deixar o planeta Terra e ir até o planeta vermelho, desde civis, militares e cientistas, percebemos que o pensamento deles e a emoção deles muda, pois tudo se inicia com uma racionalidade plena, entendendo tudo que eles estão abrindo mão e tudo que eles precisam construir nesse novo mundo,
mas o ser humano simplesmente não consegue abandonar suas raízes por completo. Ele precisa de métodos, nem que sejam falaciosos ou placebos, para manter aquele fio de racionalidade, aquele fio de vontade de prosseguir a vida. Mas é claro que essa questão da racionalidade e desse modo meio calculista de pensar no início das expedições até Marte acabaram se provando um alicerce muito frágil. Então isso não persiste ao longo da obra. No início você percebe que as primeiras expedições tinham um caráter muito mais romântico, muito mais esperançoso, muito mais próspero. Com o passar do tempo, esse pensamento mais racional e calculista do ser humano no início das expedições, ele não perdura durante muito tempo. Então aquele clima mais romântico e próspero que tinha no início das histórias, ele acaba se perdendo. Então o romantismo acaba dando lugar a uma melancolia, o livro acaba se tornando muito mais cínico e a própria prosperidade a gente percebe que acaba dando lugar à entropia. E como cada conto trata de um aspecto do ser humano muito particular, cada leitor vai digerir a obra, vai se impressionar com cada conto de uma maneira muito diferente. Mas um conceito muito forte que acaba permeando a obra como um todo, que está presente em todos os contos, é a questão de como a natureza humana é frágil e a autoconsciência é falha. Fazendo uma analogia com um palco de teatro, as Crônicas Marcianas coloca a humanidade como um ator solitário, que antes ele tinha um cenário muito edificante, otimista, próspero, afinal a humanidade está expandindo seu território, ela está explorando o universo, tendo uma expansão pelo cosmos. Só que a gente percebe que essa expansão acaba tornando a humanidade muito mais solitária. Então nós temos um ator solitário, onde ele não tem roteiro para seguir, um diretor para guiá-lo, nem mesmo um público para assistir, e a única coisa que ele tem é um holofote que ilumina, que no caso podemos dizer que seria a própria Terra, um pontinho luminoso no meio da grande escuridão do universo. Entretanto, esse holofote também não é um guia, é apenas uma luz que está distante. Então, a sensação que eu tenho como leitor ao ler as Crônicas Marcianas é justamente essa, como se eu fosse um ator participante das Crônicas Marcianas, só que eu estou num palco onde em volta tudo é um breu. E não tem nada para seguir, não tem roteiro, não tem diretor, não tem público, não tem coxia, nem a coxia para me esconder. Então isso é uma sensação incrível que o Bradbury consegue passar através da sua narrativa. O Bradbury sempre foi um apaixonado por literatura, de forma que todas as suas obras possuem referências diretas ou indiretas a esse tipo de arte ou a seus autores preferidos. O livro posterior do Bradbury, o Fahrenheit 451, publicado em 1953, é uma prova viva disso. Só que desde as Crônicas Marcianas, o autor já demonstra o seu receio sobre o futuro cultural da humanidade. Lembrando que nessa época a televisão já estava tomando conta da rotina das famílias norte-americanas, algo que deixava o autor muito preocupado com a questão da literatura estar sendo substituída por programas de TV no ambiente familiar. Esse receio do Bradbury permeia todo o livro Fahrenheit 451, mas é interessante que nas Crônicas Marcianas existe um conto chamado Usher 2, que é uma clara referência ao conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, em que existe a informação de que os livros de ficção foram banidos da sociedade por serem considerados escapistas demais e que a tendência eram obras muito mais imediatistas. Com isso em mente, é totalmente plausível considerar que as Crônicas Marcianas e Fahrenheit 451 fazem parte do mesmo universo ficcional do Bradbury. Não somente por essa questão do banimento dos livros de ficção, mas também por um acontecimento que acontece no terço final de ambas as histórias, que acabam fazendo com que essa relação de fato exista. Eu não vou aqui revelar o porquê para evitar spoilers, pois mesmo sendo obras muito antigas, ainda assim vale a pena você, como leitor, caso ainda não tenha lido as duas obras, você se impressionar de uma maneira legal. De forma alguma, o Bradbury ele tentava desencorajar
a exploração espacial. Aqui no caso ele usa a exploração a Marte como plot principal de ficção científica para a sua história, unicamente como desculpa para isolar o ser humano de seu próprio lar, para fazer nada mais que um ensaio ficcional sobre o ser humano isolado, sobre o ser humano afastado, sobre o ser humano onde o único contato com a Terra é um ponto luminoso no meio da escuridão do universo. Então, nisso, o Bradbury ele foi muito bem sucedido. Acho que uma das frases que melhor resume as Crônicas Marcianas do Ray Bradbury é uma frase do Nietzsche, do livro Além do Bem e do Mal, que é: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei um pouquinho sobre as Crônicas Marcianas do Ray Bradbury, um livro simplesmente imperdível. Para vocês terem noção, essa edição da Biblioteca Azul tem uma apresentação do livro por ninguém mais, ninguém menos que Jorge Luiz Borges, só para vocês terem noção do calibre que é essa literatura. Não esqueça de dar aquele like aqui no vídeo, assine nosso canal. Se você tiver sugestões, pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Visite o nosso site, siga a nossa fanpage no Facebook. E é isso, até semana que vem.